Esse piloto fez um voo impossível e foi parar 50 anos no passado. Olá, pessoal! O relato que vocês vão ouvir hoje desafia tudo aquilo que entendemos sobre tempo, espaço e realidade. Uma história que começa como qualquer outra na aviação comercial, mas que rapidamente se transforma em algo que nem mesmo a ciência consegue explicar. Tudo se inicia em uma manhã aparentemente comum, no dia 15 de setembro de 2023. O protagonista dessa história é Sung-min Park, um experiente piloto sul-coreano com 42 anos de idade e mais de 12 mil horas de voo. Para ele, aquela era apenas mais uma jornada de rotina. O plano era simples: decolar do Aeroporto Internacional de Incheon, na Coreia do Sul, e seguir até o Aeroporto Internacional de Narita, em Tóquio, no Japão. O céu estava limpo, os ventos eram favoráveis e todos os sistemas da aeronave estavam operando dentro da mais perfeita normalidade. Sung-min, acostumado a percorrer essa rota há anos, conhecia cada detalhe do trajeto. Ele pilotava um Boeing 777, uma aeronave moderna equipada com o que há de mais avançado na aviação comercial. Tudo corria dentro dos padrões estabelecidos. Após concluir os procedimentos de decolagem, o piloto colocou o avião em altitude de cruzeiro, enquanto mantinha contato constante com as torres de controle da Coreia do Sul e, em seguida, se preparava para se comunicar com a Torre de Narita, no Japão. No entanto, foi exatamente nesse momento que algo estranho começou a acontecer. Ao estabelecer o primeiro contato com a Torre de Narita, Sung-min percebeu que havia algo profundamente fora do lugar. A voz que respondeu sua chamada era formal, sim, mas carregava um tom diferente, quase antiquado, como se pertencesse a uma época muito distante no tempo. A comunicação estava limpa, sem interferências, mas o conteúdo da mensagem fez o sangue do piloto gelar. A torre afirmava não ter qualquer registro daquele voo e solicitava, de maneira firme, que ele repetisse a identificação da aeronave. Sung-min, um profissional rigoroso e metódico, repetiu calmamente o código do voo e o modelo da aeronave, acreditando tratar-se de algum erro momentâneo nos sistemas da torre japonesa. Mas a resposta que recebeu foi ainda mais desconcertante. Aeronave não identificada, repita o modelo. Aquilo não fazia o menor sentido. Como poderia uma aeronave tão comum, operando em uma das rotas mais movimentadas da Ásia, não constar nos registros do controle aéreo de Narita? A sensação de que algo estava profundamente errado começou a se intensificar no coração do comandante. Ao olhar pela janela da cabine, Sung-min percebeu outro detalhe que o deixou ainda mais apreensivo. As estruturas do aeroporto pareciam diferentes. As pistas que ele conhecia muito bem estavam visivelmente desgastadas, com marcas e sinalizações que não condiziam com os padrões atuais. Ele notou também a ausência completa de aeronaves modernas no pátio. Não havia sinal de modelos como Airbus A380 ou Boeing 787. No lugar, surgiam aeronaves que ele sabia terem sido aposentadas há décadas, como os antigos DC-8, os Lockheed TriStar e os primeiros modelos de Boeing 747. Assustado, Sung-min rapidamente pegou seus binóculos, algo que todo comandante mantém na cabine, e começou a observar com mais atenção os detalhes ao redor do aeroporto. O que viu apenas confirmou seus piores temores. Os prédios próximos ao terminal eram todos baixos, com uma arquitetura que parecia saída diretamente dos anos 60 ou 70. Não havia painéis digitais, nem letreiros eletrônicos. As torres de controle eram simples, construídas em concreto e vidro, sem qualquer sinal da tecnologia que domina os aeroportos modernos. Enquanto analisava cada detalhe, um pensamento começou a se formar em sua mente. Algo absolutamente absurdo, mas impossível de ignorar. Tudo ao seu redor parecia pertencer a outra época. Até mesmo os veículos de apoio no solo, caminhões de combustível, ônibus de transporte de passageiros, escadas móveis e tratores, eram modelos antigos, muitos dos quais ele só tinha visto em fotos de museus ou documentários sobre a história da aviação. O ambiente,
O som dos motores, até o cheiro no ar parecia diferente. Mais pesado, mais carregado, como se o próprio tempo tivesse parado ali. Foi então que veio a confirmação definitiva de que algo verdadeiramente impossível estava acontecendo. A voz da torre de controle voltou a soar no rádio, desta vez mais incisiva. Modelo Boeing 777 não consta em nossos registros. Repita a identificação imediatamente. Nesse instante, Sung-min sentiu um frio percorrer sua espinha. Como era possível? O Boeing 777, uma das aeronaves mais comuns no mundo inteiro, simplesmente não existia nos registros daquele aeroporto. A tensão tomou conta da cabine. Sung-min tentou, por alguns instantes, manter a calma, acreditando que poderia haver alguma falha no sistema ou algum problema de comunicação. Mas, ao virar-se para o lado, em busca do seu copiloto, percebeu algo ainda mais aterrorizante. O assento ao seu lado estava completamente vazio. Olhou rapidamente para os painéis da cabine e, em seguida, abriu a porta que dava acesso ao restante da aeronave. O corredor estava vazio. Silêncio absoluto. Nenhum som de passageiros, nenhum comissário, absolutamente ninguém. O choque foi imediato. Caminhou rapidamente pelos corredores, abriu todas as portas, verificou os compartimentos, os banheiros, as áreas de serviço. Nada. Nenhum sinal de vida. Era como se todas as pessoas simplesmente tivessem evaporado. As poltronas estavam vazias, as luzes de leitura desligadas e, curiosamente, nem mesmo as bagagens de mão estavam presentes. Um silêncio ensurdecedor dominava todo o interior da aeronave, quebrado apenas pelo som dos próprios passos do piloto e o leve ruído dos sistemas automáticos que ainda funcionavam normalmente. Sung-min voltou para a cabine, com a respiração acelerada, tentando entender o que estava acontecendo. Pegou novamente o rádio e tentou restabelecer a comunicação com a torre. A resposta veio de forma rápida, porém desconcertante. A torre autorizava o pouso, mas impunha uma condição absolutamente incomum. Após o pouso, permaneça na aeronave. Nenhum tripulante ou passageiro deve desembarcar até nova ordem. A voz, embora educada, carregava uma autoridade rígida, típica de procedimentos militares ou situações de emergência. O piloto ficou paralisado por alguns segundos, ponderando se deveria ou não obedecer àquela ordem. Mas, sem alternativas viáveis e levando em conta que os sistemas da aeronave estavam operando normalmente, decidiu seguir o protocolo e preparar o procedimento de pouso. Ajustou os flaps, reduziu a velocidade e alinhou o avião com a pista principal do aeroporto, que agora parecia ainda mais estranha. As marcações no asfalto, os sinais de orientação e até mesmo a iluminação eram claramente ultrapassados, diferentes dos padrões internacionais modernos. Enquanto executava as manobras finais, Sung-min olhava atentamente para cada detalhe ao redor. Os hangares eram construções antigas, muitos deles com telhados de zinco e estruturas visivelmente envelhecidas. As placas de sinalização, ao invés de painéis digitais, eram feitas de metal pintado à mão, com letras grandes e fontes características das décadas passadas. Não havia telões de LED, nem câmeras de vigilância aparentes, nem antenas de comunicação modernas. Tudo parecia congelado no tempo. Quando as rodas da aeronave tocaram o solo, um forte impacto emocional tomou conta do piloto. Aquela não era, de forma alguma, a Tóquio que ele conhecia. O som das rodas raspando no asfalto antigo, seguido do barulho metálico dos freios e do motor reverso, parecia ecoar em um mundo que não deveria mais existir. A textura da pista, a vibração no trem de pouso e até o cheiro que vinha das turbinas eram diferentes, como se estivessem operando em uma realidade paralela. Ao taxiar em direção ao pátio, Sung-min confirmou que seus olhos não estavam lhe pregando uma peça. Todos os veículos de apoio eram de modelos que só existiam até o início da década de 70. Caminhões pequenos, tratores, escadas móveis com pintura envelhecida, ônibus de transporte de passageiros com design arredondado, típico do pós-guerra. E, para completar,
Os funcionários do aeroporto usavam uniformes azuis de tecido grosso, bonés de aba curta e até crachás de metal, um padrão que não era mais utilizado há pelo menos 50 anos. Sem alternativas, ele pousou. Ao tocar o solo, percebeu que todos os veículos no pátio pareciam dos anos 70. Os funcionários, os uniformes, até as placas do aeroporto, tudo confirmava o que ele temia. Algo absolutamente impossível havia acontecido. Ao desligar os motores e acionar os freios de estacionamento, Sung-min permaneceu sentado, encarando pela janela aquela cena que parecia ter saído de um documentário antigo. Seus olhos percorriam cada detalhe, tentando encontrar alguma falha, algum indício de que aquilo fosse apenas um erro, uma ilusão, um problema nos sistemas de navegação. Mas não havia erro. Os funcionários no pátio moviam-se normalmente, carregando cones de sinalização, verificando o estado da pista e operando veículos que, no mundo de onde Sung-min vinha, pertenciam aos arquivos dos museus de aviação. Nenhuma aeronave moderna estava presente, nenhum sinal de tecnologia dos tempos atuais. Foi então que, antes mesmo de poder decidir qualquer coisa, viu um grupo de homens se aproximando da aeronave. Eles usavam uniformes da polícia japonesa, mas, novamente, algo não batia. As roupas, os distintivos, até as armas no coldre, tudo era claramente antigo. Armas de tambor, rádios portáteis grandes e pesados, cadernetas de anotações no lugar dos tablets modernos. Ao se aproximarem, acenaram para o cockpit, indicando que ele deveria descer. A voz no rádio, que agora parecia ainda mais carregada de autoridade, ordenava: "Piloto, desligue todos os sistemas e desça da aeronave. Você está sob custódia até esclarecermos sua situação." Sung-min respirou fundo, desligou os sistemas principais, apertou os cintos do uniforme e se levantou. Ao abrir a porta da cabine e caminhar em direção à saída principal, sua mente girava em busca de explicações. Ainda olhou mais uma vez para o corredor vazio do avião. Nenhum sinal dos passageiros ou da tripulação. Desceu pela escada móvel improvisada e, assim que tocou o solo, foi imediatamente cercado pelos policiais. Um deles, claramente o responsável, aproximou-se e, em um inglês carregado de sotaque, apresentou-se. "Eu sou o inspetor Maeda, da Polícia Metropolitana de Tóquio. Você precisa nos acompanhar." Conduzido até uma sala no interior do terminal, Sung-min percebeu ainda mais detalhes que reforçavam o absurdo da situação. Os móveis eram antigos, as paredes estavam cheias de calendários de 1973, quadros de avisos preenchidos à mão e telefones de disco fixados nas mesas. O cheiro de papel carbono, tinta de mimeógrafo e cigarro impregnava o ambiente, uma combinação que simplesmente não existia mais no mundo moderno. O inspetor Maeda, sentado à frente de uma mesa de madeira pesada, começou a interrogar com uma mistura de desconfiança e tensão. "Documento de identidade, por favor." Sung-min abriu sua carteira e entregou o passaporte, a licença de piloto e os documentos da companhia aérea. Ao receber, Maeda franziu a testa imediatamente. Pegou os papéis, virou de um lado para o outro, tocando com os dedos os hologramas, os chips embutidos e os códigos de barras. O que é isso?" perguntou, passando os dedos sobre a superfície brilhante do passaporte. Seus olhos mostravam um misto de confusão e incredulidade. "Que tipo de falsificação é essa? De onde você conseguiu isso?" A cada resposta dada por Sung-min, mais o clima ficava pesado. "Meu nome é Sung-min Park. Eu sou piloto da Korean Air. Eu decolei de Incheon esta manhã, dia 15 de setembro de 2023. Isso é algum tipo de erro, ou uma simulação? Eu não sei explicar." As palavras saíam trêmulas, misturadas com a própria incredulidade do piloto, que, mesmo vivendo aquilo, não sabia como aquilo podia ser real. Maeda cruzou os braços e respondeu, com frieza: "Hoje é 15 de setembro, sim, mas do ano de 1973. Ao ouvir aquilo, Sung-min sentiu seu coração acelerar, a ponto de quase perder os sentidos. Sua boca ficou seca, as mãos tremiam.
O inspetor então passou a fazer perguntas cada vez mais diretas e desconfiadas. De onde você veio? Para quem você trabalha? Que tipo de aeronave é aquela? Qual país fabrica esse tal de Boeing 777? O tom era claro. Eles não acreditavam em nenhuma palavra. Para os oficiais japoneses, Sung-min poderia ser um espião, alguém testando uma tecnologia desconhecida ou até mesmo um delinquente mental. A aparência dos documentos, os materiais sintéticos, os hologramas, os QR Codes e até o próprio crachá da companhia aérea eram peças de um quebra-cabeça impossível de se encaixar naquele contexto histórico. Sung-min tentava desesperadamente mostrar os registros no tablet de bordo, mas o aparelho, sem conexão com qualquer rede, não funcionava. Até mesmo tentar ligar o celular foi inútil. Não havia sinal, nenhuma rede disponível, como se todo o ambiente ao redor simplesmente não suportasse a existência da tecnologia moderna. O piloto, então, tirou o relógio inteligente do pulso e colocou sobre a mesa, tentando provar que aquilo não era coisa de outro mundo. Maeda pegou o dispositivo, virou de todos os lados e olhou como quem observa um artefato alienígena. O que isso faz?" perguntou visivelmente assustado. O interrogatório seguiu por mais de 1 hora. A tensão aumentava à medida que os policiais japoneses começavam a considerar a possibilidade de que Sung-min fosse, de fato, algum tipo de agente estrangeiro, envolvido em atividades que eles sequer conseguiam compreender. A comunicação entre os próprios policiais era feita em japonês formal, e Sung-min, que entendia razoavelmente bem, percebeu que falavam em solicitar a presença de representantes das forças de autodefesa do Japão. Tudo indicava que a situação estava prestes a escalar para algo muito mais sério, talvez até uma investigação de segurança nacional. Subitamente, no auge desse desespero, algo estranho começou a acontecer. Uma pressão absurda surgiu na cabeça de Sung-min. A visão ficou turva. Os sons começaram a se distorcer e sua respiração ficou extremamente ofegante, como se o próprio ambiente estivesse colapsando ao seu redor. Tentou se levantar, mas as pernas fraquejaram. As vozes dos policiais se tornaram distantes, distorcidas, como se estivessem sendo ouvidas através de um túnel muito longo. As luzes da sala piscavam e um zumbido agudo começou a preencher seus ouvidos. Então, de repente, tudo ficou escuro. Quando abriu os olhos, Sung-min estava deitado no chão da cabine de descanso do próprio avião. A primeira coisa que ouviu foi a voz do comissário de bordo gritando seu nome. Ao se sentar, ainda desorientado, percebeu que estava cercado pelos colegas da tripulação. Eles perguntavam, em pânico, onde ele havia estado. Segundo eles, Sung-min simplesmente desapareceu da cabine por exatamente 15 minutos. Procuraram por ele em toda a aeronave, nos compartimentos, banheiros, áreas de serviço, até na seção de cargas, sem nenhum sucesso. E, de repente, ele surgiu ali, inconsciente, como se tivesse sido materializado do nada.